Hoje eu acho que limitar a atuação do Supremo é muito fácil, mas os nossos parlamentares não conseguem o básico. Eu acho que basta nós limitarmos através da decisão monocrática. Você estabelecer critérios para decisão monocrática, só isso já mudaria a performance da atuação do Supremo. Dizem que as estatísticas são como biquínis, né? Mostra o belo, mas esconde o óbvio, o necessário, né? E de fato, você tem razão quando se falam que muitas das pesquisas são enviesadas, muito levadas por sentimentos pessoais. A condenação do Bolsonaro é um processo que tem mais de 1000 páginas. 1000 páginas de provas, de transcrição de conversas, de uma série de outras coisas. As decisões judiciais que vinculam a todos são dadas pelos tribunais superiores e cada vez mais estão em influência de política, do poder de poucos sobre os outros. E isso é o que me causa muita preocupação no sistema jurídico agora. Pois bem, doutores, pois bem, doutoras, é um prazerzaço estar ao lado de vocês mais uma vez no nosso querido Pode Isso, doutores, falando sobre diversos temas interessantes do universo jurídico, especificamente no dia de hoje, diante de todas as confusões no Brasil nos últimos tempos, falando sobre Supremo Tribunal Federal. E eu sei que este nome nos últimos tempos causa sentimentos diversos, é verdade, mas tem causado sentimentos no nosso povo, na nossa população que nos acompanha, não é, Jesus? É isso aí, Acácio. O Supremo Tribunal Federal sempre foi um grande desconhecido da população de um modo geral. E agora se torna um protagonista das discussões de bares, de padarias, de clubes. Todo mundo falando dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu fazia até uma piadinha num episódio nosso passado, e vou trazê-la aqui novamente. Eu estava num jogo de futebol esses dias e o árbitro estava muito tendencioso pro meu time, inclusive, ao que o técnico do outro time diz assim: poxa, tá parecendo o ministro do Supremo, esse juiz que aí está. O que vale dizer, né? A sentimento da população com o Supremo é de grande desagrado. E se a gente fizesse hoje uma estatística de quem é a instituição mais desacreditada, eu não tenho dúvida de que o Judiciário, por conta do Supremo Tribunal Federal, é a mais desacreditada, mais do que o próprio Congresso, porque está no olho do furacão, né? As discussões, os debates, as acusações não são mais da instituição, mas dizem respeito aos indivíduos que compõem a instituição. Isso é muito ruim, né? Essas estatísticas, eu vou fazer uma confissão aqui para você, essas pesquisas que fazem sobre credibilidade de instituições, quando fala do judiciário eu não me apego muito a elas. Sylvia Steiner, você sabe quem é, foi juíza do Tribunal Penal Internacional na sua primeira composição, uma brasileira. Uma vez ela falou uma coisa que me marcou, ela falou, quando você pesquisa a credibilidade do judiciário, sempre vai ser enviesada essa pesquisa, porque normalmente são duas as partes, uma que perde e uma que ganha. E a que perde sempre vai falar mal do judiciário, por mais que tenha sido justa aquela decisão. E eu pego um gancho aqui para te provocar. Eu gosto de provocar você, amigo, porque você é um cara inteligente e você responde essas provocações. Quando a gente fala de justiça e judiciário, quem não é do nosso universo, do universo jurídico, trata como sinônimo. O que para nós não é sinônimo. Qual que é a diferença prática entre justiça e poder judiciário? Vou fazer só um gancho com a sua colocação anterior, quando você fala de estatística, de pesquisa, dizem que as estatísticas são como biquínis, né? Mostra o belo, mas esconde o óbvio, o necessário, né? E de fato, você tem razão quando se falam que muitas das pesquisas são enviesadas, muito levadas por sentimentos pessoais. Mas eu diria que mesmo aqueles que nunca procuraram o judiciário, hoje não têm uma grande imagem, uma boa imagem do judiciário. O judiciário é um poder da República, assim como o executivo, o legislativo, e o judiciário tem a exclusividade de fazer jurisdição. O que isso quer dizer? Ele tem a exclusividade de resolver os problemas sociais que lhes são levados. Somente o Estado, através do seu poder judiciário, é que pode resolver os problemas que lhes são trazidos. Portanto, ele tem a exclusividade de fazer a jurisdição. Isso não é pouco, mas não tem a exclusividade de fazer justiça. Justiça é uma sensação imanente a cada um do ser humano. É aquela sensação de tratar o outro, de dar ao outro aquilo que ele efetivamente precisa. E para nós fazermos a justiça, são vários players envolvidos.
Claro, o judiciário é um deles, mas a advocacia é fundamental. A advocacia, por exemplo, está lá na Constituição Federal como sendo indispensável a administração da justiça. O Ministério Público, os órgãos públicos de um modo geral, os órgãos de assistência social, quando a gente pensa numa justiça distributiva, mas também cada um de nós, quando tratamos o nosso semelhante, o nosso outro, o nosso próximo. E aí vem a máxima, né? Amar o próximo como a si mesmo, o que é razoavelmente fácil, né? Porque o próximo é igual a gente. O problema é amar o distante, tolerar a diferença, tolerar a divergência. E tudo isso está embutido nesse conceito maior de justiça, que os filósofos já tentaram se debruçar sobre ele várias vezes, que a gente não tem uma definição única, específica do que seja justiça, mas que é algo sensível. Tratar com justiça é tratar as pessoas como elas merecem e devem ser tratadas. Esse é um conceito meu, que não necessariamente é justo. Aliás, sistemas legislativos podem não ser justos. Acaso, quando a gente pensa que o nazismo foi um sistema legal, e com aceitação de 90% da população alemã, Sim. é justo um sistema desse? E se o nazismo tivesse prosperado? Tem um filme, uma série no Netflix agora, que já passou em outros canais, chama O Homem do Castelo Alto. Já assistiu? Não. Conta de uma forma, chamaria até distópica, se a Alemanha nazista tivesse vencido a guerra, os Estados Unidos divididos em dois lados. De um lado dominado pela Alemanha nazista e de outro dominado pelo Japão imperialista. Como seria o mundo? Ora, se aqueles caras tivessem, com todas aquelas coisas horrorosas que fizeram, dominado o mundo, e sabendo que a história é contada por quem vence, Exato. hoje o lado certo da justiça seria o nazismo. Tudo isso é muito maluco, né? A construção de justiça, ela se amolda no tempo e no espaço. O que é justo para a nossa sociedade aqui de São Paulo pode não ser justo para uma sociedade, por exemplo, árabe, uma sociedade distante do mundo oriental, o que não significa dizer que não está certo ou está errado. São visões de mundo diferentes, né? Até para exemplificar, é muito louco, né? Se a gente pensa nas 3 gerações de direitos humanos, primeira geração, segunda geração e terceira geração, elas foram divididas assim exatamente por conta desse subjetivismo do conceito de justiça e de sociedade. Primeira geração, direitos civis, liberdade. Segunda geração, direitos econômicos. Menos liberdade, mas mais economia no sentido de manutenção e de disponibilização do básico. Direitos civis, os norte-americanos. Direitos econômicos, a Rússia, o capitalismo, direitos sociais, os direitos sociais da União Soviética, que eram as grandes forças ali nas décadas de 60 e 70, quando o conceito de direitos humanos surgiu. Então é muito louco nessa... A forma como a gente olha para o conceito de justiça carrega muito subjetivismo, carrega muito do que cada um pensa daquilo, né? O que é justo para mim não necessariamente é justo para o Gesualdo, por mais que a gente tenha histórias e vidas muito parecidas, no íntimo, no subjetivismo, há diferenças, obviamente. E aí, eu acho que a grande provocação sobre o conceito de justiça e essa confusão com o Poder Judiciário está no nosso Supremo Tribunal Federal. Diariamente, eu tenho doutorado em constitucional, dou aula de constitucional, a gente vê pessoas falando, para mudar o Brasil só se nós mudarmos a nossa Constituição. Para mudar o Brasil só se nós mudarmos o nosso Supremo. Na sua perspectiva, Jesus, há um pouco de verdade nisso? Ou a gente consegue hoje ter uma média do que seja justiça a partir do Poder Judiciário e dos instrumentos que o nosso Poder Judiciário tem? Fazendo um gancho sobre essa evolução de direitos que você nos apresentou, eu acho, inclusive, num livro agora que lancei, que nós estamos já na 4ª e na 5ª dimensão de direitos. Os direitos da bioética e os direitos digitais, né? Sim. E esses direitos surgem porque os direitos que nós já temos no passado são insuficientes para gerarem a justiça. Tanto é que os direitos de 3ª dimensão surgem no pós-Segunda Guerra Mundial, porque os de 1ª e 2ª foram insuficientes para segurarem as atrocidades cometidas naquele terceiro momento. Por isso, justiça ela é cambiante. Vou dar um exemplo aqui, assim, bem prosaico. Eu li um livro, chama O Livreiro de Cabu. Já leu esse livro? Conhece? Aquela famosa conversa entre a ocidental com a moça que mora em Cabu, na capital do Afeganistão, num sistema talibã, antes dos Estados Unidos invadirem Cabu.
E essa oriental, essa moça que vivia nesse sistema de Talibã, que tem que usar burca, e se ela sair sem burca na rua, ela pode ser estuprada, ela diz assim para a ocidental que com ela conversa: o que você faz lá onde você mora? Ela diz assim: eu trabalho. Ao que a oriental pergunta: mas e o seu marido? Eu sou divorciada. E então ela diz assim: meu Deus, os homens do Ocidente exploram vocês, porque não as protegem e fazem com que vocês trabalhem. Veja, uma olhando para a outra com compaixão e com pena, e a outra olhando para a outra da mesma forma. Porque são conceitos culturais, religiosos diferentes que influenciam na formação da justiça, mas que não influenciam na concepção do judiciário, que é política. A concepção do judiciário é eminentemente política. Acácio, eu, diferente, acho que da grande maioria, eu não acho que a nossa Constituição é ruim, eu acho que ela é uma Constituição bem pautada, claro que precisa de ajustes, e já temos mais ou menos 130 ajustes, né? A Constituição de 88 nós temos quase 130 emendas. A Constituição americana de 1786 com 30 emendas apenas. Claro que é outro contexto, é outro perfil de Constituição, muito mais enxuta. Mas é dentro desse conceito político que eu imagino sim que o Supremo Tribunal Federal precisa ser remodelado. Por exemplo, para mim é inconcebível imaginar que o ministro que fora nomeado pelo Fernando Henrique Cardoso ainda continue ditando as regras no Supremo. Falo aqui do Gilmar Ferreira Mendes. Por melhor ou pior que fosse, não estou analisando o mérito do ministro em si, mas estou analisando a transgeneralização. Caramba, ele foi nomeado em 97, 96. Não é possível que ele tenha ficado 30 anos com esse poder que se tem na mão. A sazonalidade, a democratização, a periodicidade não é apenas do Congresso. Precisa também ser dos ministros do Supremo. Porque, em última análise, claro, eles são do judiciário, mas eles são agentes políticos. E, como diria Churchill, os políticos e as fraldas precisam ser trocadas de tempos em tempos por motivos óbvios. É engraçado isso, né? Porque se a gente for pensar, não sei se você concorda, daqui a pouco eu queria até que você falasse, mas quando o Gilmar, vou usar o exemplo do Gilmar Mendes, quando o Gilmar foi indicado lá atrás, o Supremo não tinha nem o protagonismo que tem hoje, nem a força que tem hoje. A gente brinca, a gente já brincou inúmeras vezes e vai ser difícil a gente fazer um capítulo aqui falando sobre Supremo sem que a gente cite essa brincadeira do 11 titulares da seleção e 11 ministros do Supremo. Quando ele foi indicado, ninguém sabia quem eram os 11 ministros do Supremo, a não ser quem atuava no Supremo. Em segundo lugar, o perfil dos ministros indicados naquela época era outro. Iam para o Supremo juristas que tinham afinidade com o presidente, mas não necessariamente uma afinidade ideológica como se há hoje. Hoje os presidentes estão mandando seus advogados para o Supremo. Estão mandando alguém que os defenda e que defenda a sua ideologia. Lá atrás, não. Iam professores, grandes constitucionalistas, grandes especialistas na sua área, para que fosse defendida uma pauta, uma visão de país. Eu acho que isso muda e isso vulgariza o Supremo. Isso tem contribuído para vulgarizar. Em segundo lugar, nós nunca tivemos congressos nacionais tão fracos como as últimas legislaturas. A gente tem parlamentar que tem medo de legislar. E aí eles vão se omitindo e vão dando margem para o Supremo agir. Todo mundo fala do ativismo judicial, mas em 90% dos casos há o ativismo judicial porque o Congresso tem medo de legislar sobre aquilo. Em terceiro lugar, tem um ponto que na minha visão talvez seja o ponto crucial, para além do ativismo, para além da pouca atuação do Congresso Nacional, que é a judicialização da política. A própria política jogou as suas discussões para o Supremo. Quando não há ativismo porque o legislativo não atua, há ativismo porque um partido político que perde a discussão parlamentar judicializa aquela discussão e manda para o próprio Supremo. Então a classe política se fragilizou e o Supremo encampou esse papel. Não tem vácuo de poder, o Supremo foi encampando esse papel. E por que eu digo isso? Porque eu acho também que a gente tem que renovar essa discussão sobre o Supremo, um mandato de 10 anos. Eu acho que não dá para mudar o critério de escolha, não tem jeito. Entre os piores, esse é o melhor.
mas eu acho que o mandato viria ao caso. Mas eu não sei se esse é o melhor momento, porque um legislativo que é incapaz de discutir temas básicos vai ter capacidade de discutir isso, não vai se acovardar diante disso, e aí eu fico com essa dúvida, Gesualdo, se a gente tem o melhor momento para discutir tudo isso, se é o melhor Congresso, se é o Congresso mais capaz de fazer essa discussão. Falando do histórico da composição do Supremo, a gente teve nomes lá atrás maravilhosos, né? Ellen Grace foi um deles, César Peluso, mas a gente teve também, não estou julgando aqui o mérito da atuação deles, mas de alguns que não tinham tanta projeção jurídica. Cito aqui Nelson Jobim, que nada mais era do que um deputado que depois se torna ministro do Supremo, e o Maurício Correia. Então, também no histórico razoavelmente recente do Supremo, nós tivemos alguns nomes que não mudam muito desse tipo de perfil. E se deve exatamente desse modelo que a gente adota. O famoso sistema de freios e contrapesos, um poder interferindo no outro. O presidente da República, o executivo, nomeia alguém que será o chefe do judiciário, o ministro do Supremo Tribunal Federal, e passa pela sabatina do Congresso, portanto do Legislativo. É um poder limitando e tornando-se harmônico em relação ao outro. Se nós aqui temos um modelo ruim, o dos Estados Unidos me parece até pior. Porque o dos Estados Unidos não bastasse ser tal qual eu coloquei aqui, lá de fato é vitalício porque é da própria vida. Teve uma história de um ministro que morreu há uns 7, 8 anos atrás, ele foi nomeado pelo Carter e ficou anos a fio. Aqui, com 75 anos, o ministro tem que se afastar. Lá é enquanto viver. Vamos pegar o modelo francês, do Conseil de Constitution francês. Todo ex-presidente tem assento obrigatório no Conselho de Constituição. É, inclusive, horroroso isso. É muito pior. Imaginemos que o nosso Supremo Tribunal Federal fosse composto agora pela Dilma, pelo Jair Bolsonaro, pelo Fernando Henrique, pelo Michel Temer. Seria muito mais politizado. Também é verdade que na história da França, poucas vezes um presidente exerceu essa função, mas poderia fazer. Então, de fato, eu não vejo esse modelo nosso tão catastrófico, mas eu acho que tem que ter limitação, sim. Tem que ter limitação temporal, e isso viria, se o Congresso é fraco, viria através de uma emenda constitucional do próprio governo, uma grande reforma administrativa. E já provocando, por que senador tem que ter 8 anos? Por que o senador, sempre aos 4 anos de seu mandato, ele sai para ser candidato a governador, sabendo que se perder ele volta para senador? Por que nós precisamos ter reeleição indefinida de deputado federal? Não é hora de impor também reeleição de 2 mandatos apenas? E a reeleição do executivo? Portanto, nessa proposta de uma grande reforma administrativa, viria também a reforma do Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que o mais importante dessa reforma não é uma caça às bruxas aos que ali estão, mas impor tempo, impor limite temporal. Eles não podem se perpetuar exatamente porque a democracia significa sazonalidade, trocas recorrentes de agentes políticos. E embora sejam chefes do judiciário, eles são agentes políticos. E lá no direito administrativo, que a gente tanto trabalha com isso, os juízes são chamados de agentes políticos. Não pela política em si, mas pelo cargo que eles exercem. E se agentes políticos são, eles precisam ser, sim, renovados, principalmente a cúpula do Supremo. Vou até usar 2 ganchos que você nos deu, Jesus. Reforma e limite. Eu me acho um reformista. Eu acho que a gente precisa reformar diversos aspectos do nosso país, porque por mais que a nossa Constituição seja nova, não tem ainda 40 anos, e a nossa sociedade democrática atual seja nova, nesses 40 anos diversos aspectos mudaram e há necessidade constante de revisitá-los. E são vários os exemplos aqui que não vêm nem ao caso. Mas eu acho que essa reforma administrativa, a última foi de 2005, a emenda constitucional 45, que foi escrita, inclusive, pelo Alexandre Magalhães, Antônio Carlos Magalhães, do ACM. Mas quem escreveu intelectualmente foi Alexandre de Moraes, né? Ele foi o pai intelectual da emenda constitucional 45. Eu só fiz um corte. Você lembra como é que surgiu a emenda 2005? Qual foi o momento político? Foi uma briga do Márcio Tomás Bastos com o TJ, foi um negócio bem tumultuado. O ACM era investigado e ele fez o contra-ataque. Verdade, através da emenda 45. E aí eu acho que esse reformismo tem que vir, mas aí vem um outro negócio que é limite. Hoje eu acho que limitar a atuação do Supremo é muito fácil, mas os nossos parlamentares não conseguem o básico. Eu acho que basta nós limitarmos através da
decisão monocrática. Você estabelecer critérios para decisão monocrática, só isso já mudaria a performance da atuação do Supremo. E não precisa de emenda constitucional. Basta você alterar o Código de Processo Civil, por exemplo, que você já imporia limites à atuação do Supremo. Porque, olha, decisão monocrática só em caráter excepcional, com um prazo máximo de duração, depois você submete ao plenário, mas o nosso Congresso é incapaz disso, de fazer o básico. Parece que eles ficam defendendo o extremo quando eles são incapazes do básico. E o pior, isso já teve na pauta do Congresso. Durante o governo de Jair Bolsonaro, isso foi pautado no Congresso e, curiosamente, os próprios Bolsonaros, tanto o senador quanto o deputado da ETA, votaram contrário. A bancada do Bolsonaro votou contrário, que é exatamente a bancada hoje que pretende essa limitação de poder do Supremo. Quando a gente vê esse protagonismo do judiciário, ele não é aqui no Brasil. Em toda nação razoavelmente democrática, e segundo pesquisas que nós fizemos lá no pós-doutorado, tem 88 países democráticos no mundo, levando em consideração que a Venezuela é democrática, hein? Dos 210 países, só 88 seriam democracias. E em todos eles o protagonismo é do judiciário. Tem um livro muito interessante do Ronald Dworkin, chama Os Domínios da Vida. E ele diz assim, quem construiu a sociedade americana do século XX foi a Suprema Corte Americana. É a Suprema Corte Americana que libera o aborto, o casamento homossexual, o uso recreativo de maconha, a eutanásia, a ortotanásia. Foi a Suprema Corte Americana que, primeiro, num momento triste lá atrás, aceitou a lei a teoria dos iguais, mas separados, que os negros teriam direitos, mas deveriam ser tratados de formas separadas. E é o mesmo a Suprema Corte que, na década de 60, vai acabar com isso. Que vai reafirmar as ações afirmativas, que os negros precisam ser incorporados no cenário nacional, e que depois, no governo Bill Clinton, essa mesma Suprema Corte dirá que essas normas afirmativas agora são inconstitucionais. Então percebo que quem transformou a sociedade americana foi a Suprema Corte Americana, e aqui tem sido também, e muito pela ausência do legislativo. Por que o judiciário decide tal coisa? Por que o judiciário decidiu, por exemplo, sobre a greve do funcionário público? Porque o legislativo nada fez. Um Congresso fraco faz com que haja um desequilíbrio de poderes. E aquele que passa a ser o protagonista é o que exerce mais poder. Nesse caso tem sido o judiciário. Sem dúvida alguma. E voltando para o começo do nosso bate-papo, justiça e judiciário. Você já disse... Então, eu vou te provocar agora. O nosso judiciário faz justiça? Eu acho que faz justiça. Eu acho que faz justiça dentro daquele caráter subjetivo. Eu disse, acho que vale repetir, o que é justiça para mim não necessariamente é justiça para você. E quando a gente sai de uma análise técnica, fica pior ainda. Em segundo lugar, as pessoas olham hoje para a atuação do Poder Judiciário de forma muito superficial. As pessoas comentam as decisões, especialmente do Supremo Tribunal Federal, sem que elas conheçam a fundo aqueles processos. E todos são especialistas hoje de TikTok. Exatamente. Se a gente for pensar, vou dar um caso polêmico aqui, mas é para polemizar mesmo. A condenação do Bolsonaro. É um processo que tem mais de 1000 páginas. 1000 páginas de provas, de transcrição de conversas, de uma série de outras coisas. Em circunstâncias normais, numa primeira instância, muito provavelmente depois de 1000 provas, alguém seria realmente condenado. Então, hoje essas análises, esses comentários são superficiais. E eu acho que um terceiro ponto, para além do subjetivismo e para além do caráter raso da análise, é as ferramentas que você tem. Quando a gente pensa no conceito de jurisdição e de um preceito básico de um juiz, me dê os fatos que eu lhe dou os direitos. O juiz olha para aquele recorte ali. Um recorte estritamente processual. Quem analisa de fora olha para um recorte muito maior, que é um recorte que envolve sociedade, que envolve uma série de outras coisas. Então eu acho que na medida dos nossos problemas e na medida das nossas possibilidades, há justiça no Brasil. Agora é óbvio também que no contexto atual, o nosso Supremo Tribunal Federal tem dado algumas derrapadas. Então há justiça de forma geral,
mas olhando para alguns casos específicos, há derrapadas e há principalmente excessos por parte do nosso judiciário. Mais do que injustiça, eu acho que tem havido excessos. Eles têm gostado da atuação política, eles têm gostado dos holofotes e eles têm gostado, que é o que me preocupa, principalmente do poder. Quando alguém que deveria ser imparcial. Limitar o poder se torna o poder, né? Exatamente. Quando alguém que deveria ser imparcial começa a gostar de exercer o poder, essa imparcialidade deixa de existir. E aí a gente entra numa seara perigosa. Quase que numa eu diria, não sei se uma teocracia, não sei, uma juridicracia, não sei qual é o termo correto, mas uma ditadura quase que judicial. E isso me preocupa. Eu vou fazer uma provocação para você como advogado que é. Você vê diferença de influência política no judiciário em primeira, em segunda, em terceira instância? Muita. Você vê divergência assim, de julgamentos, de propósitos, de vontades nessas três instâncias, levando em consideração aqui que o Supremo seria e o STJ uma terceira instância? Eu acho que há influências externas em todas elas, mas são diferentes influências externas. Nos tribunais superiores, especialmente no Supremo e no STJ, há muita influência política. Há muita influência de atores políticos. Nas instâncias inferiores, essa influência externa existe, mas ela é muito mais vinculada à visão de mundo do magistrado do que à atuação de terceiros. Vou dar um exemplo. O juiz de primeira instância, ele passa num concurso, ele depende quase que só de si para virar juiz. E ele acaba se ensimesmando disso, ele acaba se achando, por vezes, mais forte do que ele realmente é, mais dono da verdade do que ele realmente é. E ele acaba pesando nas suas decisões toda essa visão que ele tem de si próprio. E isso influencia, porque a gente tem uma piada na faculdade de Direito, você sabe isso, que juiz não é gente. Quando o Gesualdo fosse juiz, senta ali na sua mesa, na sua cadeira para julgar, ele deveria deixar tudo que o Gesualdo tem para trás e ali agir quase como uma entidade que não tem preferências pessoais e não tem visões pessoais de mundo. Mas a gente sabe, obviamente, que a justiça é feita pelos homens e isso não acontece. Então tem muito ali naquelas decisões da visão de mundo daquela pessoa e, por vezes, até do ego daquela pessoa. Nas instâncias superiores, não. Diferentemente do cara que passa no concurso, nas instâncias superiores, ele precisa fazer muita política e ele deve muitos favores para chegar ali. Então ele está sujeito a esse jogo político na hora de decidir. Ele é influenciado externamente, mas ele é influenciado pelos mecanismos e pelo sistema que o levaram até ali. Por isso que eu acho que são influências, mas são influências diferentes. Mas aí, você jogou essa pimenta nas minhas costas, eu vou devolver aqui. É um ping-pong. Você acha que tem? Eu concordo, mas eu acho que em primeira instância, ainda os juízes, por mais que eles tenham pré-conceitos, no sentido de pré-concepções, de visões de mundo, eu acho que existe mais uma romantização, eles são mais românticos no sentido de decidirem. E o grande desafio hoje, eu vejo da sua fala com a qual eu concordo, é que a influência política ela escalona de acordo com o escalonamento do órgão judiciário. E o problema dos precedentes que hoje a gente recebe como definição de direito é grande por causa disso. Cada vez mais os precedentes jurídicos, as decisões judiciais que vinculam a todos, são dados pelos tribunais superiores. E cada vez mais estão em influência de política, do poder de poucos sobre os outros. E isso é o que me causa muita preocupação no sistema jurídico agora. Para encerrar, que a gente está quase no final, a gente começou falando sobre a diferença entre justiça e judiciário. Me parece que nós dois temos esperança na nossa justiça. Mas você tem esperança no nosso judiciário? Enquanto houver esperança no mundo, seja ela cerebrada, já dizia o filósofo. Eu tenho. Não podemos deixar de ter, não podemos deixar de acreditar, senão é a falência geral do Estado como se... E por pior que seja o Estado, ele é a única forma hoje de
de controle social. Não encontramos nada que seja diferente. Sem o Estado existe a barbárie. Então a gente tem que incentivar assim, os nossos órgãos, melhorá-los, cobrar deles para que haja melhora, porque sem Estado é o caos que se instaura. É isso aí. E você que nos acompanha, tem esperança no judiciário? Não perca a esperança você também e não perca o nosso próximo episódio do nosso Pode Isso, Doutores. E desde já, deixe o seu like, acessa o seu sininho e nos sigam nas redes sociais. Vamos juntos!